É possível que em breve ocorra um cisma na igreja, mas os acusados de cismáticos, como tem ocorrido antes, não serão quem o provoque, mas quem o enfrente. É muito difícil dizer algo sobre a atual situação da igreja, salvo que é terrivelmente confusa. Uma confusão nascida há pouco mais de 50 anos à vida pública, por meio de documentos que em essência, incubavam o mesmo problema, que agora tem instalado em função da exortação Amoris Laetitia, isto é, uns textos que longe de aclarar pontos obscuros, ou reafirmar verdades sabidas, criaram escuridão, sobre o que se tinha por claro e definitivo. Durante muitos anos, décadas certamente, uma grande maioria de católicos amantes da doutrina, mas talvez não suficientemente decididos ou conscientes da gravidade da situação, puseram suas esperanças em duas questões. Uma, que o próximo Papa corrigiria os abusos de interpretação. Outra, que essas interpretações eram sempre abusos de textos cujo espírito era outro. A história desses anos é rica em provas, contrárias a estas esperanças. Os papas que seguiram ao concílio não corrigiram a raiz dos problemas, ainda quando se fizeram alguns esforços em tal ou qual matéria. Pelo contrário, decidiram emendar o espírito do concílio, ou seja, essas interpretações deliberadamente errôneas, com mais aplicação das ambiguidades conciliares. Em alguns casos, levando estas, à prática na pior linha possível. O diálogo interreligioso é talvez a pior e mais extrema derivação. Hoje termina no escandaloso elogio de Lutero, mas vem dos diversos erros e pedidos de perdão. Ainda que Bento XVI viu o problema litúrgico até certo ponto, e atuou com decisão, por um lado, seu modo errático, e por outro a pressão que não soube resistir, terminaram com seu pontificado do modo mais estranho. Agora há dois papas que se reconhecem como tais, um passivo, e outro ativo. Joseph Ratzinger, deveria ser hoje o cardeal Ratzinger, e não o Papa emérito. Se pode conjecturar um acordo para a renúncia nestas tão estranhas circunstâncias. Tudo se pode conjecturar, o problema é prová-lo com certeza. Sem dúvida é um elemento que inquieta. Hoje, graças a Francisco, essa tolerância à ambiguidade, tão generalizada nos católicos mais fiéis, mas que resistem sempre em ser considerados tradicionalistas, e assumir esse custo, encabeçam uma resistência crítica muito chamativa e crescente. O feroz embate do Papa Bergoglio a questões fundamentais da moral católica, pontos de doutrina revelada, é demasiado. Temos publicado, dos tantos e tantos atos de resistência ao documento mais escandaloso em matéria moral que tenha saído da pluma de um Papa, alguns que são a ponta de um movimento subterrâneo que aflora. As dúbias dos quatro cardeais são o elemento catalisador. Elas têm feito coalhar outros documentos de crítica, enfocados de modo diverso, mas que resultam extremadamente incômodos para Francisco. Ele tem decidido calar, e seus porta-vozes dão diversos motivos, alguns agravantes para com a hierarquia e os fiéis, outros patéticos por sua falta de solidez. O certo é que um Papa não pode negar-se a esclarecer um ponto de doutrina. E o que menos quer fazer o Francisco é esclarecer, já que todo o seu sedizente magistério é uma sorte de charlatanice de coisas misturadas. Mentiras misturadas com verdades. Os cardeais tiveram a simples e evangélica ideia de pedir a aclaração de certos pontos gravíssimos, da doutrina promovida por Francisco de um modo tão enredado. Simples perguntas de sim ou não. Isto desatou um terremoto que já se começa a mostrar nas fraturas à flor da pele. Não são poucos os que falam de cisma. É curioso, as mesmas circunstâncias, com diferenças evidentes, têm produzido as mesmas reações que há 40 anos produziu o tradicionalismo, liderado por Monsenhor Lefebvre. Os críticos apelam à tradição. Os oficialistas respondem com palavras de agravo e ameaças. Acusam de cisma, sustentando argumentos insustentáveis. O magistério de Francisco não se aparta a um ápice da doutrina. A diferença, neste caso, é que a reação da hierarquia tem passado a ser a de muitos mais que um punhado de bispos, como nos tempos de Monsenhor Lefebvre e Monsenhor de Castro Maier. Esta reação é, quiçá, o disparador de uma mais profunda, que revise não só estes pontos doutrinais, senão muitos outros, assim como a terrível crise litúrgica, que tem sido um componente essencial na perda de fé e a debilidade de costumes dos católicos nas últimas décadas. Para alguns, mais que um cisma que se vai materializando, é um que permanecia sufocado pela imposição de um clero, em que a grande maioria de seus membros já perdeu a fé, ou apenas tem vagas ideias do que ela implica, que ignora o catecismo básico,
e têm uma ideia absolutamente deformada do que é o culto divino. E em consequência, os fiéis estão sumidos na mais obscura confusão, afastados dos sacramentos eficazes, sem sentido da fé. A batalha se perfila, e talvez se desate antes do que se espera. Espera-se um documento de correção fraterna de parte de bispos e cardeais, se Francisco persiste em seu silêncio, ou confirma suas doutrinas heterodoxas. Os teólogos e canonistas mais clássicos, fundados na doutrina tradicional, sustentam que a Igreja pode julgar um Papa só em matéria de fé. E esse juízo pode concluir em uma deposição de seu cargo por heresia formal. Não há deposição ipso facto, sem antes um juízo da Igreja. É muito difícil imaginar as consequências de um ato tão pouco frequente, e não obstante tão enraizado na tradição da Igreja, já que a primeira correção que sofreu um Papa, foi a que o apóstolo São Paulo fez ao Papa São Pedro quando quis judaizar, ou seja, tratou de impor aos gentios costumes que não estavam já em vigência após a fundação da Igreja, para não escandalizar aos conversos, de origem judia. Tudo isto, à luz de Fátima. Podemos chamar-nos ditosas testemunhas de feitos terríveis e extraordinários. Muito mais que o milagre do sol. Sob condição de não ceder às tentações de escândalo, às instâncias da ansiedade ou à estima excessiva do juízo próprio. Isto lograremos somente se vivemos no espírito de Fátima, confiança, entrega, sacrifício e oração, muito especialmente, o Santo Rosário. Siam venuti, o Madre cara, da ogni parte della terra, ti portiamo.